Tem mais coisa pra cá. Isso aí não é. Hã? Só isso aqui. Não. Não. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia, Dani. Nossa, a Dani tá bonita de vermelho. Vermelho ou laranja? Vermelho. Vermelho. Ai, amiga, não tá bom para minhas coisas, não. Eu não tô conseguindo ver as coisas, não. Nem de perto, nem de longe. Tá uma coisa. Somos duas, então. Bem-vinda ao clube, né, Dani? Bem-vinda. Ai, Jesus. Vou começar logo com a pergunta. Diego, fala a verdade na frente das pessoas. Verdade. Pode, você já sabe a pergunta? Fala logo. Pra você. Você escolheu, né? Fala para todo mundo ouvir. Fala. Um dia eu ainda vou fazer uma live com ele que ele vai falar, eu que escolhi todos. Aí vai fazer sentido. Ai, Jesus, tá louco. O Diego ele colocou aparelho na boca. É um aparelho que é transparente. Aqueles de rico, né? Sei, Fernandinho usa. É um que não... É só parece uma moldeira, assim. E daí, como foi ontem, ele tá com a boca toda machucada. Língua Ainda tá, né? cortada. É, foi ontem. Foi ontem, né? Fernandinho usa também. É o tal do Invisalign, não é isso? Isso aí. Que é caro, mesmo tanto que dói. É por que bom que dói, né? E aí lembra que é caro, não pode quebrar. Não. Ai, é isso. Fernandinho era para botar uma contenção, ele veio com esse negócio invisível que custou não sei quanto mais caro. Eu falei, mas gente, você ficou 3 anos, 4 anos de aparelho, ainda tem que usar esse negócio aí? Podia ter colocado só um negocinho. Mas eles querem o invisível, que é caro, mas pelo menos dói. Se dói no início, ele lembra que foi caro, não pode quebrar. É. Ele tá todo, coitado. Mas então vamos lá. Quem Bora. começa, quem abre aí com oração? Você, eu? Você abre coração, eu fecho, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Senhor, como nós somos gratos por esse momento de poder acordar, estudar sua palavra e entrar em conexão com o Espírito. Nós te agradecemos por esse momento, agradecemos pela vida de cada um que está aqui, da Michele, do Diego, a minha. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para conduzir, que coloque palavras nas nossas bocas e que seja tudo conforme a sua vontade, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe também a vida das pessoas que estão assistindo, as que vão assistir também, para que cada um possa receber a sua porção de fé, a sua porção de conhecimento através da sua inspiração e através do que vai sair das nossas bocas também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jó. Amém. Vamos lá. Quer começar a fazer o... Posso falar sobre... É porque é o seguinte, já que a gente não lê mais, a gente já vai escrevendo o resumo. É, isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, eu assisti a live ontem, né? Eu estava trabalhando, mas eu botei no fone de ouvido, então eu consegui ouvir, ver lá em tempo real. Aqui mesmo. Deus se revela a Moisés, né? Com o nome sagrado dele, é Yahué. Não é isso? Isso aí. Aqui fala Jacó, El Shaddai, Javé e... Pois é, já é a primeira coisa, porque eu vi na King James, na Bíblia, Yahué. Yavé, eu acho. Mas a pronúncia, porque eu fui pesquisar, é Yahué, que é Y-A-H-U-W-E-H. Ah, tá. Então é diferente.
Mas ok, mas só tá na King James, nas outras não tá. É. Então vamos lá, Deus ele se revela a Moisés, e aí eu já entro, lógico, né, falando das nossas vidas, que a revelação de Deus ela é progressiva, né? É aos poucos, as coisas elas vão acontecendo. Quem procura conhecer a Deus vai tendo um deslumbre gradual. Por isso que eu tenho que perguntar se o Diego escolheu esse para mim, porque é o que tem acontecido. Eu sou a prova de que isso está acontecendo. E não é bonito falar isso, não, né? Porque uma mulher velha dessa, com 38 anos, reconhecer isso só agora, a gente se acha. Eu me acho muito esperta desde sempre. Mentira, gente, estava errado, tá? Porque agora que eu tô vendo. Tem toda uma história, né? Tem uma intolerância, não só minha, como das pessoas. A gente se julga, mas nesse capítulo, ele é tão maneiro, tão legal, que ele fala das justificações de Deus, que eu tenho falado tanto por aí. Então, vamos lá. Isso tudo que está acontecendo aí de hoje, do capítulo 6, Deus fala que ele se lembra de Moisés, ele lembra Moisés a aliança desde Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele lembra que vai dar a terra prometida, que é Canaã, que ele lembra das suas promessas, das promessas feitas, e que Moisés ele é descendente de Abraão, Jacó, Isaac, né? Ou seja, vale uma reflexão pessoal para o dia de hoje, para os tempos de hoje, que fala o seguinte: Deus prometeu e ele vai cumprir, mas tem uma regra, tem um caminho a ser percorrido. E isso explica um pouco aquele nosso imediatismo, que a gente fala, não, mas eu pedi, Deus sabe o que eu quero, eu pedi, e eu estou em necessidade agora, mas calma, porque é um processo a ser seguido. Não dá nem para eu ir daqui, lá no centro de Wimbledon, onde é o negócio de que joga tênis, eu vou ter que andar daqui até lá. Tem ônibus? Tem. Mas ainda assim não é no mesmo. Demora 10 minutos. E que demorasse 5, não é no tempo que a gente quer. Então vale essa reflexão aí. A outra coisa foi que ele ouve as nossas súplicas. Ele ouviu o gemido do povo de Israel, sabe? Ele é sensível e ele sofre com isso. Ele entende que você está em dor. Porém, tem coisa, até um machucado, ele demora. E quando você toma um remédio, porque o nosso corpo ele é preparado para quê? Para se curar sozinho. Só que a gente precisa trabalhar, precisa cuidar de filho, precisa estar bem. O que, que a gente vai? A gente vai ao médico. E o que, que a gente faz? Toma um remédio, que a gente gosta. Só que até o remédio que a gente gosta de tomar porque melhora rápido, o antibiótico, por exemplo, a gente toma, a gente dá uma piorada para depois melhorar. Tudo tem um tempo. Tudo é um processo. Isso fala muito disso, por isso que eu gostei tanto. E Deus lembra a Moisés as suas promessas também espetaculares. Que ele fala, diz aos israelitas, Moisés, eu sou o Senhor. Eu que vou livrar vocês da escravidão. Por mais que tenha passado tanto tempo desde Abraão, foi passando um tempo, seus descendentes foram nascendo e vivendo e passando por aquilo ali, tendo experiências com Deus, porque Deus voltou a cada geração para dizer, sou eu mesmo. Prometi ao seu pai. E foi acontecendo, né? Eu vou livrar da escravidão do Egito, vou lançar sobre os egípcios um castigo para tirar vocês e levá-los para a terra que eu jurei que eu ia entregar para vocês. Vocês serão o meu povo e eu teu único Deus. Então, Deus ele é fiel para cumprir as nossas promessas. Na minha Bíblia, tem uma parte comentada que fala assim, Jesus entende as verdades, de verdade as nossas lutas. Ele caminhou na terra como um ser humano. Sofreu como nós e chorou como nós choramos. Seu amor e misericórdia duram para sempre. Ou seja, em cada Bíblia que eu li, em cada texto que eu li, isso me tocou porque assim, Deus está com a gente. Deus está com você, ele entende. Ele sabe do teu problema. Não é porque e a nossa impaciência em que mas não foi resolvido. A gente vai falar isso daqui a pouco. Vamos lá.
Deixa eu seguir. Eu queria falar só uma coisa sobre dar uma pausa e falar sobre a descendência, quando ele fala, ele não fala de todo mundo, né? Ele fala somente de 3 descendentes de Jacó, que tendo como objetivo consolidar as credenciais de Arão, que é Arão, né? E os levitas como líderes religiosos. Levi significa unido. Coate, assembleia. Arão, povo exaltado. E Moisés, tirado das águas. Então, unidos em assembleia, o povo exaltado, tirado das águas. Por isso que ele fala só dessa parte. Eu fui lendo os textos, eu falei, gente, Que legal. gostei. A gente não pensa em tudo, mas peraí, eu tive um tempo a mais. Não, eles falam, porque não ia ficar parecido com aqueles textos enormes, cheios de nomes, né? Esse tem um motivo, que é esse. Então vamos lá. Deus prometeu aos israelitas e nos promete para a gente também, que a gente vai chegar na Terra Prometida. Essa é a grande ênfase desse capítulo. E que ele vai aliviar as nossas cargas. Sabe quando a gente está com aqueles problemas? Que aquela coisa sempre vem, sempre tem alguma coisa para que a gente se preocupe. Mas às vezes a gente até mesmo fala, poxa, tá tudo bem, eu sei que vai passar porque eu confio em Deus, mas está pesado. Não tá fácil. E tem épocas que não tá fácil mesmo, né? Eu falo que esse Covid, a Inglaterra agora, de novo, os pubs fecharam, 6 pessoas só podem sair em grupos e estamos nos preparando para um próximo lockdown de 2 a 3 semanas. Todo mundo dentro de casa de novo. Então, assim, é um fardo pesado, é uma carga. Eu, por exemplo, que estava louca para ir para o Brasil, ver a minha filha, trazer para passar umas férias, eu não posso nem combinar que uma coisa que eu estava com um problema com o trabalho. O trabalho foi restabelecido. Tudo voltou. E a gente volta a ter, né? A fé eu não perco, mas a esperança de que os prazos serão cumpridos. Só que os prazos não são meus. Deus andou falando comigo e disse, não é no seu momento, não. Se a Letícia quer que você quer buscá-la para passar o Natal e o Réveillon com você, ele vai acontecer no meu tempo. E o que for melhor para você, porque eu não quero que seja bom para mim. Deus falou comigo, não é que tem que ser bom para mim, não, Michele. Eu estou fazendo bom para você. É que você não entende do tempo. Pode ser que seja? Pode. Mas tem muita coisa para acontecer. Então, paciência. E eu, com muita tristeza, eu acalmei o meu coração. E quando eu acalmei o meu coração, mesmo dentro daquela tristeza e aquela impaciência, você fala, mas, gente, quando eu acalmei o meu coração, sentindo a tristeza, falando, poxa, Deus, nessa calma, Deus me confortou. E eu entendi que pode ser que aconteça. Mas se não for, tudo tem livramento, porque Deus olha pra gente, até quando Ele está dando a graça, ela é tão perfeita, que Ele não quer que você... Ele quer te livrar de todos os sofrimentos que você está vivendo para chegar lá. Que é o que acontece com a gente está no caminho da Terra Prometida. Sabe? Vamos lá. Deus, Ele cobre... Peraí. Deus cobre nossa injustiça e o nosso desamparo e atribui a nós a sua justiça. Que é bem isso que eu estou falando. Não é fácil, mas ainda a melhor pedida é acreditar que tudo vai dar certo e acreditar em Deus. E aí a gente cai de novo naquela coisa, mas é que às vezes está difícil demais. Eu sei, vocês sabem. Tem dia que você fala, mas é que está muito difícil, e a gente senta e chora. A gente vai para o quarto e fala, meu Deus, tudo bem. Mas eu vou chorar porque eu não aguento sozinha, porque sozinha a gente não tá nunca. A gente não tá nunca. E é nessa hora, e a gente deixou de fazer um pouco isso, né? De chorar no quarto e falar, tá difícil, eu não aguento. Porque é nessa hora que Deus vem e fala com a gente. Eu tenho tido essas experiências. Eu tenho tido. Uma vida de comunhão com Deus em crescimento constante e em santidade, né? Que é o que Deus quer pra gente. Justificação
santificação e glorificação, que é esse caminho aí que está acontecendo. Moisés, ele foi falar com o povo e o povo não ouviu. Claro que não vai ouvir, porque vai ter. A gente mesmo, eu me pego assim, às vezes. Eu tô tão brava, tão nervosa, com várias coisas, porque não tem uma coisa só acontecendo, não é um problema só. A gente está preocupado nesse momento que a gente está vivendo, do Covid, são muitas as preocupações. É emprego, é dinheiro, são contas para pagar, é o nosso direito de ir e vir, que está afetado. A gente não pode mais fazer o que quer. Olha que lição, né? Eu faço o que eu quero. E aí a gente lembra, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Eu falei, Deus vai lá cutucar a gente nessas coisas, né? E quando a gente fala dessa... As pessoas, elas não ouviram Moisés. Elas não queriam... Tá todo mundo bravo, nervoso, cansado. Aí Faraó vai lá e piora a situação, porque Moisés foi lá abrir a boca em nome de Deus. Mano, mas era para me ajudar. Piora as coisas. Sabe? E aí Deus vem, fala com ele e diz. E ainda anima ele, né? No último capítulo, ele fala: vai de novo. Fale, não desiste. Porque às vezes é tão difícil, né? É tão difícil que a gente desiste do caminho. A gente desiste das coisas porque tá difícil. E não é assim, desistiu só porque tava difícil. Meu bem, se tava difícil, isso não é um só. Porque quando a gente fala, gente guerreira que nem nós, se tá difícil, é porque não tá dando mais para respirar. E é claro que o povo ficou descompensado. E, tipo, não é nem que eles ficaram desacreditados na fé. É uma coisa, eu tô cansado, não quero mais ouvir. E outra, não vai pedir mais nada, não. Não vai falar mais nada, não. Porque se for para piorar a situação, o povo não aguentava mais. Era muito sofrimento aquilo ali. Mas Deus prometeu e ele ouvia as súplicas do povo. Mas tudo é um processo. A gente tem que passar por ele. E quando dói, curte. Curte essa dor. Eu sei porque eu estou passando por isso também. Eu falei, olha, tem dia que é só Deus. Eu falo assim, Deus, eu sou sua filha. Eu mesma me dei o título de preferida e amada e mais bonita do mundo todo. Dá mais tudo, porque se eu não me colocar nesse lugar, não dá para levantar da cama. Não dá. Tem dia que é muito difícil. Então vamos lá, vamos continuar. Porque essa é a luta, né? A luta do povo que não conseguia mais. Até em nome de Deus estava difícil. E é essa a promessa. Eu vou cumprir. Deus, ele é o único que vai cumprir. Aguenta firme, porque principalmente quando a gente tem fé e a gente diz, tá difícil, eu tô muito cansada. É porque tá chegando no fim. É quando acaba as nossas forças que Deus vem resgatar a gente. Ele pega a gente no colo e anda ele com a gente nas costas e até o final na terra prometida, onde ele prometeu e só ele vai cumprir. Mais ninguém. E aí eu vou lembrando dos outros capítulos que a gente foi lendo, que ele fala das invejas, né, que aconteceu tanto em Gênesis, que mostra pra gente, a gente também vive em escravidão, às vezes, em vício. E é trabalho, eu não tô falando assim, não é, Michele só fala de amigo, de namorado, de marido, de relações. Não, tudo é relação. O trabalho, sabe, e tudo que é um sistema, a gente vive em sociedade. E a gente vive meio que obrigado a fazer certas coisas e a viver naquele meio. Então, uma das coisas que a gente fala, eu vi aqui, é que a gente tem que se pronunciar, ser proclamadores das vontades de Deus e das nossas. Porque tudo aquilo que toca no coração da gente é Deus dizendo, vai lá que é tua. Sabe? A gente perdeu um pouco esse estímulo de falar com Deus, de falar de Deus, porque é chato, porque é aquela história de novo, né? Quem bebe não pode falar. Pode. Pode, porque o caminho é o progresso.
A graça está no caminho. Deus, ele faz um milagre acontecer no caminho. A obra, ela acontece, não é no estalar de dedos, é no caminho percorrido. Uhum. Né? Então, quando a gente fala desse caminho que o povo não ouvia e que Deus fala, volta lá e fale, e acaba aí, né? Onde Moisés diz, mas eu tenho a língua presa, eu tenho problema assim, nem o povo me ouviu. Deus fala, mas vai e faz a tua parte, faz o que eu te mando, porque foi uma ordem de Deus. Eu te mandei lá e falar. E outra, ele capacita. E aquela história, não só capacita, como ele manda ajuda. Se você não puder falar, ele vai mandar alguém junto com você. Se ele não te capacitar a tempo. Porém, o ato de você, a atitude de você ir e estar lá para se fazer ser ouvido, ter muita obediência a Deus. Principalmente depois desses olhos, desse povo que não... que estão cansados dessa luta e dessa injustiça, dessa escravidão, não deu mais ouvido. Aí a pessoa que fala, você fala, mas eu já falei. Ô Deus, tu é Deus, é o Senhor, mas eu já disse. Ele vai lá e fala de novo, não se canse de falar em meu nome. Faz isso. Outra coisa que eu queria falar sobre a lista de pessoas que andaram, da genealogia, que está incompleta, também estavam na lista as pessoas que não andavam de acordo com o que Deus gostava, o que Deus queria. Isso mostra que a Bíblia ele não mascara os erros das pessoas, mas ele transforma na caminhada. É um processo. Nessa lista também tinha gente que não eram os escolhidos para serem líderes religiosos, mas eles estavam ali, porque é o processo deles. Eu me incluo nessas pessoas aí. Eu me incluo nelas. Sabe? Eu não sou aquela que vai dar o exemplo, mas eu quero andar com aqueles que dão. Para que eu seja transformada, não é porque eu quero virar uma referência. Eu quero ser livre. Eu quero me libertar de todos os pecados, de todos os erros, já que não dá para mudá-los. E Deus diz, não precisa mudá-los, é para você aprender com eles, entender que aquilo não presta. Então eu falei, opa, eu quero ser um desses. Quando ele ouviu, eu quero estar aqui. Porque eu não sou esses outros aqui que já nasceram, porque amém pela vida de todos os líderes, né? Porque tem gente que nasce para isso e consegue ter a obediência para desenvolver isso. Mas tudo bem. Eu já entrei ali no meio, querido. Deus já está me capacitando. E se outra, eu posso fazer uma lista assim do que você não vai seguir. Já te dou um beabá ali completo. Ó, isso aqui não vai, não. Isso aqui já é fadado ao fracasso. Se você for, vai dar errado. Então, não faz, vamos deixar já um tutorial onde não ir e o que não fazer. Não ouvir as certas pessoas, não ir para certos lugares, porque eu vou, sabe o que? Eu vou, mas vai dar merda. Então não vai não, querido. Não vai não. Não vai não. Essa lista eu tenho aqui, ó. Não preciso nem escrever. É o seguinte, gente. Só para a gente finalizar. Deus ele é fiel para cumprir as nossas promessas, porque a gente também está no caminho da nossa terra prometida, que Ele nos prometeu. Então, a nossa vida é cheia disso. Tem vício, tem caminho errado, tem falha. E tá tudo bem, porque Deus não vai tirar a bênção dele de cima de nós. Mas aguenta firme, faz a tua parte. Porque às vezes é tão difícil, que até com a bênção de Deus é difícil. Mas aguenta. Porque quando tá nessa parte que a gente não aguenta mais, e com Deus você não aguenta mais, é porque tá no fim. É onde Deus tá machucando, que ele tá juntando os teus pedaços para te pegar no colo. Deus, ele te quer e quer eu e vocês, todos nós, na Terra Prometida. Ele entende o nosso sofrimento e ele vai cumprir, porque ele é o Deus que vai cumprir. Que esse Deus acompanhe a gente em todos os nossos dias. E esse Deus que está no processo com a gente, no caminho, e no caminho difícil, é na hora difícil, quando você fala, mas cadê Deus? Que a gente faz isso, né? Eu já me peguei falando, Deus, mas hoje está complicado. A gente tem os nossos dias.
Mas ele é perfeito. E ele segura a nossa onda. E às vezes a gente vai dormir falando, eu queria que o meu dia tivesse sido melhor. Não tem problema, dorme e acorda porque amanhã tem outro. E sem ele é impossível. Com ele é difícil. O tempo difícil é difícil mesmo, mas sem ele é impossível. É impossível. A vida ela não anda, sabe? Eu falo assim, devemos dizer ao mundo o que o Senhor manda dizer, que é essa última parte de Moisés. Até olhei que o Apocalipse 14, de 6 a 12, que é o tudo que temos que dar ao mundo. Então, que Deus nos ajude mesmo a proclamar a sua palavra, mesmo com a intolerância das pessoas quando a gente fala dele, mesmo com aquelas pessoas que quando você fala, poxa, mas hoje você fala que tem gente que não fala, claro que não vai falar por mal. Tem dia que eu tô com muita, muita, muita saudade. Eu já acordo com muita saudade da Letícia, mais do que eu já acordo todos os dias e é natural. E aí, eu sempre tenho uma pessoa que chega perto de mim e fala, mas está nas mãos de Deus e Deus vai ajudar e tudo mais. E a gente fica, olha só, a gente quer que todo mundo fale, acredite e confie em Deus, mas quando alguém fala, mas calma que Deus vai agir, calma que é no tempo de Deus, sabe que às vezes ainda me irrita. Porque eu sei que porém ainda assim tá difícil. Então, o que é que eu peço no dia de hoje? Sensatez da nossa parte e fidelidade àquele que é fiel conosco, para acreditar naquilo que a gente fala e que a gente sabe que no fundo no nosso coração, a verdade, ele está com a gente. Ele vai fazer, e que nós sejamos e continuemos proclamadores das suas palavras, até com a intolerância do outro, com a nossa impaciência. A gente fala para o outro e o outro concorda e você já não quer mais, já discorda. Então, sejamos pacientes, que Deus traga essa paciência no coração, nesse mundo que a gente não pode saber o que está acontecendo amanhã. A gente nunca sabe, mas a gente sempre acha que sabe porque as coisas estão meio numa zona de conforto. Nesse tempo de Covid, é vivendo um dia após o outro e com fé em Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no outro dia. As regras mudam todos os dias. Sabe? A Inglaterra fechar agora foi um baque para mim. Como assim? Estava me preparando, sabe? Eu tinha as minhas metas, eu fui batendo, e aí quando chega na Letícia, Deus fala assim para mim, então, tá com fé, né? Tá com fé? Então, nós vamos fazer umas coisas aqui antes, tá? Porque a chuva de bênção que eu tenho para você, Michele, você ainda tá lá dentro do barco. O dilúvio ainda tá rolando. Então, vai ter que esperar um pouquinho, porque é no meu tempo. Faz a tua parte, porque a minha eu vou fazer. Então faz a tua. Ai, socorro, né? Então, amém, sabe? Pela graça de Deus e pela paciência que a gente tem que ter com a gente mesmo. Que a gente também julga o outro, mas a nossa paciência está aqui, né? Calma, acalmar o coração em Deus e ser obediente. Porque Ele é o único que a gente tem certeza que vai cumprir a promessa. Pode falar. Vou tentar. Fala, Diego. Eu não ia falar, mas né, com a boca, a língua inchada aqui, parece estar com uma batata na boca. Mas a sua fala foi muito inspiradora, muito mesmo. Eu fiquei lembrando aqui de uma história, até quando você estava falando ali, uma hora eu me concentrei e fiquei pensando assim, caramba, será que é essa mensagem mesmo que deve ser passada hoje? E aí eu fiquei, e o que me veio na cabeça é o seguinte, quando acaba o nosso possível, é aí que Deus vem com o impossível. Mas ele esgota o possível. Depois esse capítulo, ele fala muito disso, você bateu muito nessa tecla. Depois, quando o povo vai ser levado do Egito, quando tá tudo certo, já tá todo mundo saindo, tá todo mundo feliz, acabou a escravidão, vem o exército inteiro do faraó atrás deles. E aí, né, Moisés vai lá e fala, Deus, eles vão nos matar, porque chega no rio, não tem como atravessar. Vem o exército inteiro, tá todo mundo desarmado. E aí tá todo mundo desesperado. Deus, é só você. Aí Moisés sobe no monte, começa a orar e fala, agora é só você, porque ninguém mais acreditava que não ia morrer. E aí Deus vai lá e age, né? Abre o mar, solta fogo, faz tudo. E aí me lembrou muito de uma história ontem,
eu peguei um Uber, ele me contou a história e mexeu muito comigo, né? E é justamente a história de hoje. Ele pegou, era uma pessoa obesa, ele pegou o Covid, e ele falou assim, cara, eu vou te contar minha história aqui, você não vai acreditar. Que eu falei pra ele assim, ó, tira a máscara aí, que pra mim não tem problema. Ele falou assim, eu vou tirar mesmo, porque eu já peguei, olha o que aconteceu comigo. Aí ele falou assim, poxa, eu peguei, fui em 3 médicos, eu tomei mais de 5 remédios fortes, antibióticos, nada passava, nada. Aí eu passei, eu moro com a minha esposa e minha sogra. Eu passei para as duas. As pessoas que me conheciam passaram a não ir na minha casa com medo, porque tava eu, minha esposa e minha sogra. A gente não tinha comida, aí não podia sair, tava todo mundo de cama. Eu quase morri, cara. E aí ele falou assim, eu acordava à noite com um negócio entalado na garganta, ia no banheiro, cuspi, tirar aquilo lá, era bola de sangue. Bola de sangue. Aí ele falou assim, chegou um tempo, aí eu falo assim, poxa, né? E ia no outro médico, e aí sem força, e eu perdendo as forças, e ele falou assim, poxa, aí chegou e o Covid durou pra mim, tá dando 14 dias pra ele, durou um mês. Um mês. Um mês com ele sofrendo. Aí no final ele falou assim, cara, cheguei no final, eu não tinha mais força para levantar, eu tava 4 dias sem tomar banho. Minha esposa e minha sogra não conseguiam também levantar da cama, a gente sem comida, ninguém ia lá em casa. Aí eu falei para Deus me levar. Eu falei assim, aqui acabam as minhas forças, pode me levar, porque eu já tô há 4 dias sem tomar banho, não consigo levantar, não tenho mais força, não tem remédio que me levante. Pode me levantar, pode me levar. Ele disse que quando ele falou isso, que ele esgotou todas as possibilidades deles e do médico e de tudo, ele levantou. Ele levantou, e o que mais chamou atenção, ele falou assim, ele me levantou. Ele. Não foi remédio, não foi médico, não foi nada, foi ele. Pelos médicos ele estaria morto, entubado, ia virar estatística. Ele me levantou. E hoje eu tô aqui trabalhando. Olha que... É porque como Deus ele é fiel para cumprir, ele vai testando a gente, a nossa fé, para saber se a gente está preparado para chegar na Terra Prometida. Eu vou falar para você. E você descreveu bem exatamente o que eu estava falando no texto. E que eu bati muito nessa tecla. E só para concluir, vou falar de mim. Eu tô num fluxo. É o seguinte, Diego. Deus falou o seguinte. Então, garota, que a gente tem uma intimidade, eu e Deus, ele fala assim comigo. Senta lá, Cláudia, que tudo que eu mandei, eu já te dei o seu tempo, o tempo de você agir e fazer, e errar e acertar, porém devia ter acertado mais, né, querida? Mas não acertou, tá tudo bem, a bênção tá aí. Você tem os seus filhos, conseguiu prosperidade, porém, ainda falta. Mas o seu tempo de ação acabou. Então ele já mandou um senta lá, Cláudia, e disse para mim, agora é comigo. Falou para mim. Falou, agora é comigo. Paz no coração, fé, que é comigo. E não acha que tá mais fácil, não, porque quando você não pode fazer nenhuma ação sua muda, é só confiar. É o que aconteceu com esse cara. Esgotaram-se todas as possibilidades e na hora que ele falou assim, Deus, eu não aguento mais, me leva. Foi aonde Deus pegou ele no colo. Foi bem o que eu disse. Eu tô nesse fluxo aí. Não é que eu desisti, não. Eu fiz o que eu precisava fazer. E Deus falou para mim, agora é comigo. Você tá lá, Cláudia? Tá indo. Mas é no tempo dele, é do jeito dele. Nada que eu faça vai adiantar. O prazo é ter fé. E olha, eu tô firme na rocha. Amém. E olha, ontem eu e o Diego a gente estava conversando e falando de aposentadoria, né? E esse período de transição que você fala, né? Às vezes, por exemplo, puxando o gancho do que você falou um pouquinho atrás, de propagar o evangelho independente da sua condição, né? Porque a gente tem mania de falar assim, não, eu não estou preparado, eu não tenho gabarito para fazer isso, eu peco, né? Você fala assim, ó, eu nunca li a Bíblia inteira, que é o nosso caso, né? Mas a gente precisa começar, porque nunca a gente vai estar preparado. Até porque a Bíblia é um mistério, né? Deus, ele não revela
tudo. A gente até comentou ó, nos capítulos passados, isso você ia ficar doido, né? Mas a gente nunca vai estar preparado. E uma coisa assim que me deixou muito feliz, meu irmão, ele dá aula, assim. Só que ele não. O Diego já tinha convidado ele para participar, o dia dele é amanhã, estou muito feliz. E ele falava, não, mas eu não tô preparado, mas eu não sei, eu tô aprendendo. Nós também. Né? Então, o lance é o caminho. Né? Não é a chegada, o caminho é um dia de É o caminho, é no caminho que a gente aprende. E trazendo isso para aposentadoria, né? Olha que engraçado. E o Diego falando, Diego, olha só, a gente trabalha, pensando o quê? Pensando, não, lá na frente, quando eu parar, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar. Aí o Diego falou, Dani, você, olha, calcula, a gente junta dinheiro para chegar na aposentadoria, você já fazer tá uma com coisa que a idade gente mais nem avançada. sabe. Ou nem sabe se vai chegar. Olha e não sabe nem o que vai fazer. Então você fica na ânsia, mas gente, o esquema tá no caminho. É agora. Tá no caminho, é agora. Porque senão você chega lá na sua aposentadoria, Dani, e você quer fazer coisa que você devia ter feito no caminho. E o corpo já não vai deixar mais, né? Tô sentindo essas coisas que o corpo, ele não acompanha, não tem mais 20 anos não, meu A velho. engrenagem gasta, né? A engrenagem tá funcionando ali. É por isso que eu falo, adolescente, graças a Deus, eu não posso abrir a minha boca para falar do meu filho, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso. Deus mandou pronto, não foi obra minha só, não. Deus mandou, né? Porque a dona Hermínia habita aqui dentro de mim. Mas ele continua sendo um adolescente, tá, gente? Então, tem uns rompantes e tem até uns comportamentos de querer ficar mais com os amigos e tudo. E mesmo sendo um filho maravilhoso de ouro, eu me irrito com ele. Mas é claro, é a adolescência que ele tem que se comportar dessa maneira, que aí ele vai chegando daqui a pouco. Sabe? É o caminho. Então, deixa ele andar no caminho dele, que se eu falar para ele, não vai sair com um amigo, não pode fazer nada. Eu sou a prova disso. Não pude fazer nada a minha vida inteira, porque como meus pais não tinham a informação, era proibido. Então, não podia. O que eu fiz? Me dá a lista do proibido aí, que eu quero fazer isso tudo. Ou seja, e fui fazer fora do tempo, porque o tempo que eu podia não me foi disponibilizado. Então, é isso aí. Não, vamos pensar. Claro que a gente tem que pensar no futuro, guardar e tudo, mas vamos viver o hoje, vamos cuidar da nossa própria vida hoje. Porque o caminho, o progresso, o caminho, ele é o progresso. O progresso acontece no caminhar de todo dia. E para finalizar. Eu até mudei a minha data de aposentadoria. Eu tinha uma data, eu mudei. Sabe quanto vai ser a minha data quando eu vou me aposentar? Quando eu morrer. Só quando eu morrer. Boa! Porque daí você não fica mais com nessa essa aí, pira, vizinho. que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer agora, porque só quando eu morrer que eu vou me aposentar. Daí você faz Claro. tudo. E esse lance, né, de que Moisés... Quando eu li esse trecho aqui, que Moisés vai falar com o povo, e o povo está incrédulo, né? E não quer ouvir. E Deus fala, vai lá e fala que eu sou o Senhor, que eu vou libertar o povo. E o povo cansado. Incrédulo. O lance que você falou, né? De meu Deus, mas eu cansei. E quando eu li isso aqui, eu pensei, como que pode o povo com todas as maravilhas, né? E até... Como é que fala quando faz uma coisa lá da cobra? Milagre. Todos os milagres. Vendo o milagre ali na cara e ainda não acreditar. Mas daí, quando você falou que aquele lance, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente julga, mas a gente faz a mesma. Eu falei, nossa, a hora que você falou isso, eu falei, gente, sou eu. Toca dentro da gente, não toca, Dani? Exatamente, eu falo, olha, eu acabei de julgar o troço aqui e a gente né, olhar o graveto no olho do outro, né? A gente faz exatamente a mesma coisa, né? Gente, a gente tá sujeito à depressão. Hoje em dia, vamos falar no tempo de hoje, depressão, crise de ansiedade.
Gente perdida, sem saber o que fazer. É verdade. É a nossa escravidão nos tempos de hoje. E a gente tem que se libertar, sabe, disso. E a gente não pode duvidar do poder de Deus. Muito menos que o poder de Deus está dentro da gente. Sabe? Sempre tem o tempo de se fechar e ouvir a voz de Deus. Que no silêncio, gente, é uma gritaria. Vocês não fazem ideia. Se fecha no teu silêncio que a cabeça vai pirar. Ó, minha mãe falando aí, bendito é aquele que não vê e crê, que é a nossa geração. Amém. A gente não vê e crê, então, Senhor, dá uma força aí para nós. Nós estamos na fé, mas tá difícil, Senhor. Tá difícil. O legal é a gente sempre ter em mente, né? A gente nunca tá sozinha, né? Nunca. Nunca tá sozinha. Então, tem que recorrer mesmo, né? A esse paizão aí que só quer o nosso bem, né? Olha, a hora que Correr pro colo do pai. A hora que qualquer filho nosso fala assim, eu preciso da sua ajuda. O que o pai faz? E a mãe faz? Na hora. Larga tudo. Na hora, pega no colo e fala, peraí, primeiro vem pro colo, depois a gente conversa. Primeiro eu quero te dar segurança. Exatamente. Primeiro você tá safe aqui, ó, seguro no meu colo. E é o que a mim falou, né? Jesus vai lá, cata os caquinhos, ó, tudo. Pega os pedacinhos, ó. Tá aqui. Fala, vem aqui. Tá difícil, tá impossível, mas eu sou o Deus do impossível. É isso aí. Tá difícil pra você. Pra mim, vem aqui, você e os teus problemas no meu colo. Isso aí. Porque essa é a promessa dele, né? Ele também não disse que seria fácil. Não, nem um momento. E que a gente ia ter perseguição, e que ia ter falha, e que ia ter dúvida, que nós duvidaríamos e que duvidariam da gente. Sabe? E estamos aí. Amém. Mais alguma coisa, Diego, do Invisalign? Finaliza aí. Ele falou pra... outra coisa que eu queria falar. Agora eu vou expor o Diego mesmo. Faça isso, gente, ouve. No final, eu estava lendo aqui e falei, nossa, Diego, um pouquinho antes de começar a live, e aí chegou nessa parte que fala sobre a genealogia, né? Aí ele falou, não precisa ler isso não, porque só tá falando um monte de nome aí, não sei o que, lê daqui pra cá, que é mais... Aí a hora que você falou, brilhante, brilhante. 1-0 pra mim, gente. Vamos colocar um placar? 1-0 pra mim, Diego. No caso é 2-0, mas vamos pular o outra parte, tá? 1-0 a gente esquece. Vamos começar de novo, eu já comecei ganhando, tá, Diego? E o que você perdeu no outro jogo? É o quê? Diego, vamos pensar na terra prometida. Para de ficar guardando mágoa por aí nesse coração. Eu, hein, Diego? São 2 jogos, em Londres e aqui E ele não se aguenta, falou, não, porque ele falou que você que vai falar só, não tô conseguindo falar, mas o bichinho tava aqui do meu lado. Não, eu vou falar. Vou falar, eu não aguento. Ainda mais o Michele aqui do outro lado, você acha que ele não vai tentar arrasar com a minha cara, Diego? Vai. Mas olha, foi muito... Vamos embora. Aqui, essa parte dos nomes foi muito legal. Quando eu achei, eu falei, eu tenho que botar isso. Top. Agora eu entendi. Esse monte de nome. É um monte, mas não é de todo mundo. E quer dizer algo. Que é unido em assembleia, o povo exaltado, tirado das águas. E olha que legal. Tirado das águas é quando ele abre o mar, né? Olha o que escreveram aí, ó. O sofrimento é uma escolha humana. A dor faz parte da vida. Ele é psicólogo, o Caio. Caio é psicólogo, ele entende muito. Vou chamar ele para fazer uma live. Caio, nós vamos fazer uma live da igreja. Porque o Caio dá umas marretadas na cara da gente, então arrasa com a cara da gente. Vai ser legal. Vamos orar? Ou você vai falar alguma coisa aí? Vai dar o telefone do Invisalign? Não, vou ficar quietinho. Vamos lá. Então lá. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, falando principalmente das dores e das lutas de todos os dias, das dificuldades dessas lutas e da dificuldade que nós temos, Senhor, de passar por elas, e suplicamos a sua ajuda. Que nós tenhamos mais sensatez, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos fé em Deus e que nós
temos mais em nós mesmos para que podemos confiar em que a palavra de Deus será cumprida na nossa vida. A gente não depende de ninguém, só da misericórdia divina. A opção, sim, é nossa, de a dor, de sofrer, mas que Deus nos ajude em confortar o nosso coração. A caminhada ela é difícil, ela é dura, mas Deus está junto com a gente, nos esperando. Que todas as pessoas do mundo, nesse momento, sejam abençoadas, sejam cuidadas, sejam acalentadas, como Deus fez com Moisés nessa palavra. Que ele relembre as promessas e que nós sejamos gratos a todas elas, porque a gente sabe que só Deus é fiel para cumprir. Que Deus relembre, sim, todas as suas promessas para cada um que está assistindo essa live, porque nós temos pedidos íntimos, meu Deus. Como eu tenho o desejo de estar com minha Letícia, que é minha filha, minha segunda filha amada, mas que Deus tem promessa e tem o prazo. E eu respeito e agradeço. Então, que todos nós podamos ter paciência e fé em Deus, Jeová, para que a sua palavra seja cumprida, para que as suas promessas, não só na minha vida, mas na vida de cada um que está assistindo essa live e de todas as pessoas do mundo inteiro. Lembre essas pessoas hoje, meu Deus, de todas as suas promessas, porque nós estamos a caminho da terra prometida. Amém, Jeová. Amém, amém. É isso aí. Valeu. Então, amanhã eu vou assistir sua live com o irmãozão. É isso. Caio já falou que está combinado, então, próxima live nós temos convidados especiais. Arrasou. Muito bom. Gente, fica com Deus. Valeu. Ótimo dia. Para nós. Gratidão. Saudade, vem Tchau. logo aqui. Tô indo. Deus, me bota nas suas orações aí. Fala, Deus, eu sei que o prazo é dela, eu não tenho nada a ver com isso, não, mas ajuda essa menina aí. A gente também quer vê-la. Beijo, amo Valeu. vocês. Amém, fique com Deus. Tchau.